Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal do Química em Arte. Hoje temos a alegria de receber uma convidada muito especial, que irá compartilhar conosco sua experiência e conhecimento na área da agricultura familiar. A agricultura familiar desempenha um papel fundamental na sociedade, não apenas como uma fonte de alimentos saudáveis e sustentáveis, mas também como uma atividade que fortalece as comunidades e preserva a cultura local. Para nos ajudar a entender sobre esse universo, temos a presença ilustre da presidente da Associação das Mulheres da Agricultura Familiar de Rio Bonito do Iguaçu, Dona Elizabeth Teles, uma mulher inspiradora que tem se dedicado incansavelmente a esse setor. Seja muito bem-vinda, Dona Beth, por aceitar o nosso convite, poder compartilhar um pouco aqui da sua história conosco, da sua trajetória, né? Estou muito feliz de estar recebendo a senhora aqui. Dona Beth, me conta um pouquinho a respeito da sua infância, né, das suas origens. Você me fala um pouquinho dos seus pais para a gente poder conhecer a Dona Beth, porque eu conheço a Dona Elizabeth como Dona Beth. Então, é um prazer muito grande estar aqui, Gisele. Uma alegria muito grande minha e da família também, né, que está sabendo que a gente vai participar. A gente é daqui mesmo, né, Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro, nasci aqui. Minha família são daqui também, meus pais. Somos de uma família bem grande, 14 irmãos, 7 meninos e 7 meninas. E todos criaram com a família, né, até pelo menos aos 18 anos, alguns meninos saíram de casa. E aí as meninas ficaram mais tempo com o pai e mãe. Então a gente é daqui mesmo, da região, e continua aqui. Alguns irmãos saíram, foram para outros estados, né, outras cidades também. Mas a gente não conseguiu sair, não. Os pais ficaram morando aqui e a gente ficou rodeando eles. Mas com certeza, né? É bom a gente estar perto da família, né? Sim. Quando tem uma família tão grande, é natural que alguns fiquem sempre mais próximos. Com certeza. Né? E na sua infância, a senhora já trabalhava com agricultura? Sim, já trabalhava com agricultura. Meu pai era agricultor, tinha terreno, trabalhava com os outros também, como empleitada e tal, que o pessoal falava bastante, né? Por dia, diaristas, assim. Ensinou nós assim. Então a gente tinha 7, 8 aninhos, um grupinho grande, para minha mãe cuidar. Aí o pai acabava levando para a lavoura para dar um pouquinho de descanso para ela. E aí falava que enquanto estava lá junto com ele, não tinha perigo de se machucar e nem de fazer arte, né? E assim a gente ia aprendendo. A sua mãe, ela mora contigo, né? Sim, minha mãe, meu pai, então, já faleceu, tem 6 anos. E aí a minha mãe veio morar comigo. Aí alguns irmãos também queriam que ela fosse morar com eles, mas ela já tinha esse costume, porque eu morava mais próximo, estava toda semana lá, né? E ela se acostumou. E ela não gosta muito de morar na cidade também, né? Gosta mais de sítio, de interior. E tá comigo, a gente tá muito feliz. Que bom, ela é uma querida, né? Eu sempre encontro bem com ela, bem tranquila. Ela sempre foi assim? Tranquila? Sempre foi assim. Mas ela também ajudava muito na lavoura, ajudava meu pai, né? Apesar de todas as crianças, ela levava também junto, né? No trabalho e ajudava ele. E o seu Valdemar, como é que ele entrou na sua vida? Então, a gente morava, na verdade, não muito longe, né? Mas não se conhecia. E aí eu trabalhava também numa casa aqui em Rio Bonito e ele plantava o terreno, onde era aquela casa, né? Então ele plantava o terreno, daí todos os dias vinha trabalhar. E eu morava uns 10 quilômetros longe com o pai e mãe, trabalhava a semana inteira naquela casa e final de semana ia para casa. Aí trabalhava na comunidade também, né, como voluntário. E aí a gente se conheceu, né? Foi se conhecendo, bom dia, boa tarde, depois a gente saía em alguma festinha, gostava assim um pouco de jogo de bola também, né, trabalho de catequese. E aí que a gente se encontrou com ele. Namoramos aí por 3 anos, né, e ficamos noivos, e aí veio o casamento. Que legal. Que ano que vocês casaram? A gente casou aí em 95. Em 95. E desse casamento, desse amor, né? Isso. Você tem o Evandrinho, gente. O Evandrinho, ele vai me matar quando eu tô falando aqui o Evandrinho. O Evandrinho é um Evandrão, assim, né? Um baita manzarrão, né? Vamos dizer assim. Mas ainda a gente diz Evandrinho, o marido chama ele de nenê. Nenê. Essa eu não sabia, Evandrinho. Ainda ele chama de nenê. Ele tá conversando com alguém. Hoje o nenê veio e tal. Mas não adianta, os filhos sempre vão ser os nossos nenéns e os nossos pequenos, né? Não tem como ser diferente. Quando é que vocês tiveram o Evandrinho? Então, o Evandrinho nasceu 1 ano depois do casamento. A gente casou, então, dia 29 de janeiro. Dia 5 de fevereiro do próximo ano,
o Evandro nasceu. Ele fez 26 aninhos agora. Pois é, eu ia perguntar Em quantos fevereiro. anos ele está, com 26 anos 26. agora. Ah, que legal. Dentro da sua história, a senhora viveu dentro de um assentamento. Sim. Conta pra mim essa história. Então, a gente, quando casamos, então, o marido trabalhava com uma família aqui, bem tradicional do Rio Bonito, e a gente teve o Evandro o Evandro tinha 1 aninho e 8 meses, já havia o assentamento, né, aqui em Rio Bonito. E a gente trabalhava bastante lá como voluntário, eu e o marido. A gente levava mercadoria pro pessoal, e levava lenha para eles. E aí um dia o marido falou, Bete, vamos se acampar também, para nós ganhar um pedacinho de terra? Porque nós não tinha terra, trabalhava no terreno dos outros, né? E aí eu sempre, às vezes, meio que com medo, né? Porque a gente nunca fez isso. Sim. Nunca tinha visto também acampamento e tal, e a gente tinha um pouco de medo de sair do trabalho, onde estava seguro, para a gente arriscar algo, né, para o futuro. Mas aí eu concordei com ele. Falei, se não der certo, a gente volta e vai trabalhar de novo e assim por diante. Porque lá você teria que ficar meio que sem trabalhar, né? Trabalhava meio em volta por lá e saía um dia, 2, trabalhar fora, depois tinha que ficar presente ali e tal. Era uma norma, uma regra da coordenação, né? E que a gente teria que cumprir. Mas como a gente tinha bastante amizade lá dentro e já trabalhava lá por uns 2, 3 anos antes, né? A gente foi. E acabamos ficando, acho, uns 2, 3 meses assim, acampado. E aí se ajeitou um lote, pra gente ir pra cima de um lote. Não só nós, mas 18 famílias. E aí a gente foi em cima daqueles lotes. E quando a gente fazia 5 dias que a gente estava em cima do lote, aí chegou o pessoal e disse, vocês não podem ficar aqui porque esse terreno aqui não é desapropriado. O governo não desapropriou esse terreno e tal, vocês vão ter que sair. E aí a gente saiu. Saiu, daí todo mundo já tinha se dispersado e tal, já tinha ido pra cima dos seus lotes. E aí a gente saiu do assentamento também, do acampamento, né? Arrumamos trabalho fora, aqui na cidade, voltamos com os patrões de novo e começou tudo um trabalho novamente, tudo de novo, mas fora do assentamento. Quais foram as maiores dificuldades que a senhora, durante esse tempo que a senhora viveu lá? Seria o Evandro, então, tinha 1 aninho e meio, ele estava andando já, daí a gente colocava bastante ele sentadinho lá, porque era muito barro, muita, né, dificuldade. Daí, então, a dificuldade acho que maior foi esse período aí, né? Então, a casa era diferente, um barraco de lona. Eu também vivi quando criança, quando infância, né? Mais ou menos assim. Mas aí a gente vê a realidade depois de muitos anos, né? Fica diferente. Então, foi bem dificultoso para nós, quando a gente teve que sair de lá e voltar. E aí, chegar aqui em Rio Bonito, e agora? Onde que nós vamos morar? Não tinha casa, as casas onde a gente trabalhava já estavam com outros funcionários, né? E aí o compadre nosso só arrumou uma casa pra gente morar. Mas aí não era só eu, tinha mais 3 irmãos, então nós era irmão do marido, 3 famílias, então a gente foi morar junto numa casa só. Depois daquelas 3 famílias morando junto, ali, uns 6 meses mais ou menos, a gente comprou a chácara. Então a gente tinha um dinheirinho guardado de acertos, de trabalho, né? E conseguimos comprar a chácara. Não tinha nada em cima e tal, mas aí os patrões começaram a dar um suporte para nós. E a gente conseguiu fazer a casa assim que deu para morar dentro e já mudou, depois que a gente foi arrumando. E a chácara de vocês é linda, né? E agora tudo de bom. É nosso coração, nós fala, né, com o Evandro, que é o nosso coração lá, é a nossa vida. Nossa, é tão lindo ver o amor e o cuidado de vocês, né, na chácara, como todo mundo que tem, né, um imóvel, um lugar, enfim. E quais foram as maiores aprendizagens que a senhora teve, né, em relação ao movimento? Olha, a maior aprendizagem, na verdade, a gente já trabalhava meio que assim em grupos. Foi uma coisa que eu já levei para lá e continuou e eu vejo até hoje. Esse trabalho em grupo, esse trabalho no coletivo, né, ajuda mútua, né? Então isso ajuda a gente a crescer e trazer mais sentido para a vida. E o Evandrinho, o neném, ele até um tempo atrás, né, eu digo aos meus olhos, ele era o seu braço direito, seu Valdemar, o braço direito, o braço esquerdo, trabalhando direto, trabalhando e estudando, só que agora ele está num novo momento da vida dele. Conta para nós, assim, a respeito dessa conquista, estou louca para falar, mas fale para nós, essa conquista dele, da família, né, porque é uma conquista familiar,
Por onde ele anda agora, o que ele está fazendo? Então, aí o Evandro, a gente sempre morou junto, ele trabalhava fora também, desde os 12 aninhos já começou a trabalhar fora, né? E ajudava nós em casa. E há uns 6 anos atrás a gente resolveu de arrumar um trabalho diferente, né? Como porcentagem e tal, uns 15 quilômetros longe da chácara. E aí falamos, filho, você cuida da chácara para nós aí? Se você cuidar, a gente encara esse novo desafio, que é um trabalho diferente. O marido já trabalhava assim, na agricultura, com maquinários, mas a gente não tinha assumido assim, uma propriedade para tomar conta. Aí ele falou, não, eu cuido. Pode ir lá trabalhar e eu fico aqui e consigo cuidar. E aí a gente deixou a casa para ele, com todos os móveis, e deixamos ele lá. E aí, depois de 2 anos, ele sempre tinha vontade de fazer uma faculdade, até começou no Senai. Ele gostaria de fazer engenharia mecânica ou então veterinária. E iniciou no Senai, engenharia mecânica, né? Mas não era muito o que ele queria. Aí a gente incentivou ele a fazer o Enem. E ele fez. Que, tirando boas notas, ele ficou em 3º lugar. Numa faculdade que é a FAG Cascavel. Para veterinária. Uma excelente faculdade. A minha filha se formou lá em jornalismo e publicidade. Olha, que bom. E ele está se formando agora já em medicina, Sim, está se formando. Aí ele começou, nossa, foi tudo de bom, e ele também feliz, e nós também, né, ajudando ele, acabou indo morar lá com alguns meninos, dividindo apartamento. Não tinha chegado bem a hora do estágio dele, mas a Primato, que é uma cooperativa, né, industrial, um rapaz precisava de alguém para fazer estágio. E aí o professor dele indicou ele, de toda a turma da classe, e ele sempre dizia, eu nunca imaginava, né, que o professor fosse escolher ele. E aí foi fazer estágio, fez por 3 meses, e voltou agora de novo para refazer, né, porque né, faz o estágio, ele fazia assim trabalho de inseminação, e depois de 2, 3 meses tem que fazer um trabalho de ultrassom nos animais. E aí ele foi e fez o trabalho de ultrassom, aí o pessoal chamou ele para trabalho. Diz que estavam fazendo umas entrevistas e tal, era para ele levar currículo, e ele foi para levar o currículo. Quando chegou lá, os meninos falaram que não precisava ele passar por entrevista, que já iam fazer a proposta para ele. E aí ele veio contar para mim e o pai que estava com vontade de encarar esse trabalho, e a gente deu maior força para ele. Então hoje ele está lá, já está entrando no 3º mês, né, de trabalho. O pessoal diz que estão bem contentes com ele, e ele também atende algumas propriedades, faz venda também de insumos, né, para a cooperativa. E nós voltamos para a chácara daí. Sim. Voltamos a cuidar da chácara, porque não dá para deixar, né? Não. Sim. Chácara, se tu deixa, né, o mato toma conta. Como é que é a sua rotina? Conta para mim um pouquinho. Eu mandei uma mensagem para Dona Beth com muito receio. Eu digo, Dona Beth, eu sei que a senhora já está dormindo agora, mas eu vou mandar agora porque eu sei que a senhora acorda cedo, né? Aí tá, né? E fui fazer minhas coisas, não olhei mais o celular. Acordo de manhã, ela me respondeu na hora que eu mandei a mensagem. Como é que é a sua rotina lá na chácara? Então, não tem muito assim como a gente coordenar, né, uma vida na chácara. Tem dias que você pode dormir mais cedo, tem dias que você dorme mais tarde, depende do dia também, do trabalho, né? Mas a rotina lá é assim, você acorda 6 horas da manhã, normalmente 6 horas da manhã, né? E aí já cuida da mãe, dá um remedinho para ela, café e tal. E aí já vai lidar com os bichinhos, tratar, né? E depois vai para a cooperativa, vai para a associação fazer o trabalho de entrega de produtos, trabalho de conversa com o associado, documentação, também precisa às vezes levar um lugar ou outro, né? Então... E quais são os animais que vocês têm? Hoje lá na chácara trabalha com ovelha, frango, porco. E legumes, leguminosas? Também temos verdura também, plantamos, né? Arroz e feijão também, a gente sempre planta, né? Temos crioulo. Ai, que legal. E fruta, né? Laranja, frutas também. Em abundância. Né? Verdade. Tem a fruta também, né? E a gente gosta muito também das águas que tem lá. Então a gente tem 3 tanques legalizados, no IAP, Guarapuava, tudo certinho, né? Pesca e Pague. Cuidamos lá. Então a gente levanta de manhã e vê aquela água, aquelas árvores, né? Parece que se você estava cansado, você já descansa. Aquela maravilha que Deus nos dá, né? Natureza viva, né? Sim. Feita por Deus, pelas mãos de Deus, onde a gente cuida, né? Sim, com certeza. Que traz realmente uma tranquilidade, assim, né? As pessoas, a gente se pergunta, né? Eu que morei na cidade grande, então às vezes a gente sente um pouquinho de falta, né? Falta do movimento, do agito. Uhum.
Mas a gente vai, fica 2, 3 dias, já fica contando o tempo para voltar, porque essa calmaria, essa paz não tem igual. A senhora já pensou em morar numa cidade grande? Alguma coisa? Já fui várias cidades grandes, onde moram meus irmãos, mas não consigo. Não. Também fico 2, 3 dias lá e tem que voltar. No início é tudo novidade, depois eu quero voltar para minha... É verdade. Já fiquei até 10 dias em Goiás, né? A gente tem 3 irmãos que moram lá. Mas eu gosto muito também de ficar aqui, na chácara. E eles também, quando eles vêm, eles dizem assim, aqui é tão bom de morar, aqui é tranquilo e tal. E aproveitando que a senhora falou da associação, a senhora é presidente, Dona Beth é presidente, pode me chamar de Dona Beth? Sim, com certeza. A Dona Beth, ela é presidente da associação, né, das mulheres da agricultura familiar de Rio Bonito do Iguaçu há quase ou mais do que 14 anos, né? A senhora está nessa frente, nessa liderança. Conta para nós como é que funciona a associação. Então, a gente formou essa associação, na verdade, um grupo de mulher. O governo do estado, em 2006, né, ele tinha fornecido alguns equipamentos para o Sindicato dos Trabalhadores. E aí o sindicato ficou para mover um grupo de mulher, de pessoas para trabalhar, usar aqueles equipamentos, e não conseguiu, porque lá no passado era bem dificultoso, né? E eu, como era sócia do sindicato e bem amiga assim da presidente, ela me chamou e convidou mais algumas mulheres para fazer parte de um grupo de mulher. E chamou um pessoal do estado para estar falando a respeito daqueles equipamentos. E o estado deu uma prensa assim quase que no sindicato, né, e no sócio, dizendo que se a gente não usasse aqueles equipamentos, eles iriam recolher, iam levar para outro grupo que tivesse que trabalhar, né? Que pegasse e usasse aqueles equipamentos, já que a gente não estava usando. E eu trabalhava de diarista em casas, na casa de família e tal. Me deu assim um ânimo de pegar aqueles equipamentos e fazer pão e tal, tudo manualzinho, aquelas máquinas. Uma máquina de fazer macarrão, cilindro, né? Tinha um cilindro, tinha uma máquina de macarrão, panela, copo, talher e tal. Não tinha assim outras máquinas, industrial não tinha. Então eram maquininhas bem simplesinho. E um forno de pedra, né? Então o forno era o maior que a gente tinha lá. E aí a gente resolveu de combinar, nós estávamos em 9 mulheres naquele dia. As outras mulheres ficaram tudo meio assim com medo, com o pé atrás, né? Da gente querer encarar. E aí o pessoal do estado fez uma proposta que se a gente firmasse, teria R$33 mil disponibilizado, que era um PA, um recurso federal, e que nós poderíamos estar acessando esse recurso. Como agricultor, nós teríamos facilidade. E aí a gente, não pensando muito no recurso, né, mas assim, focando no trabalho e na dificuldade que seria, aceitamos. Ele falou que eles davam 15 dias para nós, ou usar o equipamento ou devolver. E ali acabei saindo dali, a gente conversou com as mulheres, e 5 concordou. As outras 4 saíram, caíram fora, acharam que não dava, né, para eles, trabalharam tudo meio longe e tal. E nós em 5 concordamos, e aí o estado pediu a documentação para a gente estar mandando, e a gente mandou o documento e ganhamos R$33 mil. E aí teria que cadastrar esses R$33 mil em alimento em algum postos. Podia ser colégio, ou a paz, como hospital. E aí o Sindicato dos Trabalhadores dando um sustento para nós, né, dando uma mão aí, cadastrou essas entidades para nós. Então, aí veio os 2 hospitais de Laranjeiras, o asilo de Laranjeiras, a Pai de Rio Bonito, paróquia e alguns colégios. Aí a gente fazia, toda semana, a gente trabalhava um dia, 2 por semana, fazendo panificado e produtos da lavoura também. E a gente gastou um ano mesmo, conseguiu o dinheiro. Então gastamos todos aqueles R$33 mil na família. Então todas as famílias que trabalharam ganhavam por dias trabalhado, né? E foi assim, daí trabalhou 2, 3 anos assim, sempre vindo esse recurso todo ano. Mas os outros dias da semana a gente trabalhava de diarista igual. Então a gente não parou com o trabalho, porque mesmo que a gente trabalhava um dia só ou 2 por semana lá nesse grupo, com o grupo. Aí de repente acabou vindo outros recursos. Acabou que a gente foi aprendendo
a lidar, né? Pois você vai perguntar como é que esses recursos, né, chegam através de deputado, vereador, ou vocês olham licitações, ou o governo chama vocês, como é que funciona? Sim, a gente olha os editais, né? Tanto municipal, estadual e federal, tá? Antes não tinha tanto assim, não. Ele tinha mais o federal. Então, o edital federal, que seria o PA antigamente, né? Hoje já tem mais acesso ao crédito, né? Mais políticas públicas, né? E antes não tinha. Então, era mais dificultoso. E aí, a gente acabou que o município também aderiu a algumas políticas públicas, né? E como a gente está com um grupo organizado e já tinha alguns equipamentos, eles foram doando o trabalho para a gente. Aí, de repente, a gente já teria 15 mulheres, 15 famílias. De 5, a gente já foi indo e conseguiu com 15 famílias. Aí já não teria mais como trabalhar em grupo. Teria que se formar uma associação. Porque nós precisávamos de um CNPJ, né, para documentação e legalizar, então, o grupo. E aí a gente conseguiu. Com o pessoal ajudando, né, a gente conseguiu formar, então, a associação com 15, 16 famílias. E dali por diante as coisas só melhorou, só veio a melhorar. Sim, mas ainda a gente trabalhou uns 8, 10 anos bem sofrido. Então tem uns 4 anos agora, nossa, a gente tá muito bem. Dá para dizer que a gente tá, né, bem feliz. E os produtos que vocês produzem, né, vocês têm a feira, né, no centro de Rio Bonito, ali onde vocês expõem eles, vendem, né? Funciona quantos dias por semana? Como é que funciona a feira? Então, a feira agora a gente trabalha todo dia. Todo dia? De segunda a sábado. Antes a gente trabalhava meio que um dia, 2 por semana, ou só na sexta, né? A gente também tinha um pouco de dificuldade, que a feira era na rua. Então, hoje nós temos o nosso canto, graças ao UFES também, né? Que a gente tem muito a agradecer ao Martinho. Nós falamos o professor Martinho, né? Que deu esse sustento para nós, está conseguindo o espaço. Então, estamos bem felizes. Então, o produto a gente destina na feira e nos projetos, como doação também. Então, nós temos um projeto que estamos executando, que é o Compra Direta Paraná, do governo do estado, né? Então, esse produto a gente forma cestas. Aí a gente cadastrou o CRAS, que é o órgão do município, ele encontra as famílias, né, que são cadastradas no Cadastro Único e distribui as cestas. Então, marca a cada 15 dias as entregas. E aí a gente vai arrumando os produtos e cada 15 dias a gente faz aquela entrega grande. E aí eles movimentam as famílias, que as famílias vêm receber sua cesta. Ai, que bom. Na feira tem um grupo das associadas que ficam lá. Sim. E outro grupo que faz as entregas. Como é que é essa dinâmica de vocês? Cada uma tem uma função ali na associação, além de produzir o alimento, nessas ações, né? Quem é que faz tudo isso? Então, aí eu sou a coordenadora da feira também, né? Nós temos uma menina que trabalha lá, a Mara, ela fica o tempo inteiro, né, cuidando da feira. E esse nós falamos que é o box da associação. Então a feira tem 6 boxes e nós trabalhamos 2 boxes, trabalha com a associação. Os outros trabalham individual, cada um para si, o que eles fazem é para eles, o recurso, né? E nós é diferente. Então a gente trabalha com a associação, o produtor leva o produto até a feira e lá nós que vamos vender o produto dele. Mas a gente ganha uma porcentagem para vender o produto do agricultor. Aquela porcentagem que nós ganhamos, parte paga a menina, que fica lá vendendo o dia todo, e parte fica com a associação para os gastos, né? E o resto é do agricultor, o restante. O agricultor ganha semanal na feira e quando é projetos ele ganha mensal. Então entrega o produto o mês inteiro, dia 26, 28 a gente faz a nota, encaminha, até dia 10 do próximo mês sai o pagamento. Além da venda desses produtos, da produção e venda desses produtos, vocês desenvolvem mais outras ações? Na verdade, além desses projetos, a gente faz um trabalho voluntário também. A gente trabalha assim com parcerias. Eu acho que a gente aprendeu na família, né? Por ser uma família grande, então a gente não consegue trabalhar sozinho. O grupo menor que a gente trabalha é em casa, então, eu e o marido e o filho, né? Estamos em 3. Senão a gente trabalha sempre em grupo, né? E aí vem o trabalho voluntário também. Na verdade, a associação a gente diz que não é só nossa, né? Então lá na associação, aí tem o pessoal da paróquia, que usa o espaço, ou então pede o trabalho pra gente, a gente faz voluntário.
Tem o pessoal da PAI, de vez em quando a gente faz alguma tarefa junto, como a noite da pizza e tal, né? Noite do pastel, e aí eles usam o espaço para fazer. E para arrecadar um dinheirinho para eles também, né? A PAI, os colégios, né? As 2 creches também, e comunidades. Então, de vez em quando tem uma comunidade que vai fazer uma macarronada. Ah, Beta, nós podia usar o espaço de vocês lá? Pode vir, aí a gente arruma uma pessoa para ajudar a lidar com os equipamentos, que às vezes eles não sabem, né? E eles vêm, a comunidade vem fazer o trabalho ali. Então, a gente trabalha com o pessoal voluntário também. E a associação tem alguma assessoria jurídica? Temos, nós temos a doutora Gisele, de Laranjeiras, né? Gisele? Sim, que orgulho! Ai, que orgulho! Há uns 20 anos ela trabalha conosco, né, lá. Nossa. Antes de nós formar a associação, ela já trabalhava lá. Que legal! E ela é bem companheira. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, ela assessora a gente, não cobra nada pelo trabalho. Mas também, quando a gente tem algumas pessoas assim que estão precisando do trabalho, a gente leva até ela. Nossa. Então, é um ajudando o outro. Nossa, quero te conhecer, Gisele. Muito querida, doutora Gisele. Que bacana. Que bacana. E além dela, é advogada, né? Sim, advogada. E além dela, tem outras pessoas, né, que ajudam ou que dispõem de algum trabalho? Não sei se tem fisioterapeuta, porque acho que eu já escutei alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Tem algumas ações dentro da associação para as mulheres e para a comunidade, né? Sim. Quais são os outros serviços? Serviços que tem ali na associação? Então, nós temos o oculista também. Olha o oculista só! é um médico oculista, ele é de Pato Branco. Então, ele vem uma vez por mês. Temos uma terapeuta, ela vem toda semana também, toda quinta, né? Massagista. Temos 2 massagistas, uma na terça e uma na sexta, né? Yara, que trabalha na sexta com nós também. E a doutora Gisele. Então, a gente tem vários trabalhos lá, né? Para o agricultor, para o trabalhador, para o povo em geral também. Aí tem pessoas que dizem, porque eu não vou lá, porque lá é só para o sócio. Se eu for lá, eu tenho que me associar ou no sindicato ou na associação de mulher. Né? Semana passada mesmo tinha um rapaz que ele precisava pedir um auxílio doença, né? Para o INSS. Porque a doutora Gisele só vem na quarta-feira e eu não posso. Falei, vai lá que a menina arruma para você, né? Então tem casos assim que você consegue fazer por lá e bem tranquilo. Ai, que legal. Porque, na verdade, a associação ela não tem uma sede própria, né? Não temos. Ela está dentro do sindicato, Exatamente. Né? Isso eu imagino que seja uma demanda de vocês, uma luta de vocês que vocês devem estar atrás, eu não sei como é que funciona esse processo, assim. Sim, então a gente, como era sócio do sindicato, e aí a gente acabou criando o grupo, então a gente já tinha as irmãs, pessoal da igreja católica, né, que trabalhavam com biosaúde lá também. E aí veio alguns recursos da Itália para fazer um barracão maior, além do sindicato. Porque quando foi criado o sindicato, elas também estavam junto, na verdade foi em 92. A gente foi em 3 pessoas em Guarapuava para se profissionalizar, para abrir esse sindicato dos trabalhadores. Então foi eu e o Joel Moreira, uma pessoa muito conhecida lá do município, e a irmã Ana Clara. Hoje ela está na Itália, mas as outras irmãs estão ali conosco, né? Sabe de todo o trabalho. Então, em 92, a gente foi para Guarapuava, ficamos 3 dias lá, se aperfeiçoando, e voltamos para criar o sindicato, então, dos trabalhadores. Uma ajuda mútua de todos, o pessoal da comunidade, comprou o terreno, comprou o lote. Um doando meio saco de soja, outro meio saco de milho, e assim por diante. E aí a gente acabou, que depois que criou o grupo de mulher, a gente acabou ficando no espaço atrás. Era um espaço assim bem rústico, né? Depois com o recurso da Tractebel, que a gente fez projetos e tal, né? Conseguimos melhorar o espaço. Depois a gente fez projeto para comprar equipamentos. Mas o terreno hoje lá é do sindicato. Existe alguma expectativa de vocês terem um terreno próprio da associação? Existe. Tem várias falas aí, né? Alguns parceiros querendo ajudar nós. Então a gente está correndo atrás. A gente não está quietinho, né? Apesar que o sindicato, todo sócio, ele na verdade ele é sócio do sindicato, é sócio da associação, então ele tem o direito de usufruir do espaço, né? Então, já que eu sou sócia do sindicato, eu sou sócia da associação, então eu tenho como trabalhar para melhorar, sempre para melhorar o espaço ou para chamar mais
mais crédito, tanto para o agricultor, quanto para a associação, quanto para o sindicato. Então, se for para trabalhar junto, o espaço é nosso, né? Mas a gente tem sonho de uma sede pelo seguinte, porque ali é muito pequeno o espaço. Tem dias de entrega, o caminhão, o ônibus que vem carregar, os ônibus vêm buscar os produtos, né, para levar para as escolas de longe. Então fica difícil o acesso ali para estacionar e tudo mais. Então a gente tá sofrendo ali com o espaço, tá bem apertado. Então a gente sonha em conseguir o espaço. Esses dias quase deu certo, mas aí deu na trave de novo. A gente conseguiu um recurso, né, de um deputado, e a gente pensou em comprar um lote, mas aí a prefeitura, como o dinheiro caiu na conta da prefeitura, né, o prefeito fez uma outra proposta e tal, dizendo que não era uma forma legal para a gente usar aquele recurso, e daí deu na trave, então a gente deixou. Mas a gente vai continuar lutando, sim, para ter a nossa sede. Desculpa a pergunta, mas eu acho que é importante, né, porque a gente sabe que a política está aí, né, e aí existem várias promessas, eu imagino que várias, né, pessoas devem ter ido lá na associação, no sindicato, né, que a gente já sabe desse processo, prometem e não cumprem. Esse deputado que conseguiu, né, esse recurso para vocês, qual é o nome dele? Fiquei curiosa. Então, a gente... porque na verdade tudo gira em torno da política, né? Às vezes tem sócio que embraba e diz, por que esses políticos isso e por que aquilo, aquele outro, né? Mas sem a política é difícil de você trabalhar. Então, esse deputado, a gente não conhecia ele. Ele veio há 3 anos para Rio Bonito porque apareceu 6, 7 votos para ele. Ele nem sabia quem que votou para ele, mas como apareceu aqueles 6, 7 votos lá, ele pediu pro assessor dele, que era conhecido nosso, ele é do Cantagalo, ir lá dar uma sondada no povo, né? Já que ele conhecia a região e tinha alguns amigos no sindicato, inclusive nós, eu e a presidente, né? Que na época era presidente do sindicato. E aí ele perguntou o que a gente estava precisando, qual que era a nossa ideia, se nós gostaríamos de conhecer um deputado e tal, que ele sempre ajudou em outros lugares, cooperativas e associações. Sempre ele ajudava antes para depois fazer a parceria. E a gente gostou da ideia. A gente também não via isso, só via o pessoal chegar meses antes da eleição. Essa eleição pedir voto. Exato, e só pedia o voto e depois sumia. Então a gente, vamos dar uma chance para esse rapaz, vamos querer conhecer ele e tal, né? E aí a gente chamou a diretoria para vir. A princípio, só eu e o presidente do sindicato, que sentamos com o assessor. E a gente disse, não, se ele vir para cá, para essa região, fala para ele vir tomar um café com a gente e tal, né? Que a gente vai receber ele e vamos trocar uma ideia, né? A gente, um precisa do outro e tal, né? E aí ele veio. Ali uns 30 dias ele veio e a gente chamou a diretoria e mais alguns sócios e recebemos eles. E foi bem na época que a gente conseguiu um recurso do Estado, 185 mil. E compramos vários equipamentos, inclusive geladeira, freezer, cilindro industrial, forno industrial, todo aquele equipamento assim de encher os olhos, né? Que você tem vontade de você trabalhar valendo, né? E uma caminhonete, que eu sempre trabalhava com meus carros, puxando produto com o meu carro e tal, porque nós não tínhamos condição mesmo. E aí a gente sonhava com um carro para a associação. E naqueles dias a gente com a Emater, com a ajuda da Emater, o técnico, né, Lucas, muito querido, ajudou muito nós lá. E como a gente sempre trabalha com parceria, não trabalha sozinho, né? Porque sozinho é muito difícil. E aí a gente conseguiu então, e tava todos nas caixas, aqueles equipamentos ainda, porque a gente tava reformando o espaço, melhorando. E ele falou assim, olha, essa associação de vocês deve trabalhar muito bem, porque ninguém consegue o que eu tô vendo hoje aqui, sem mostrar trabalho. Eu falei, deputado, ele era deputado pelo 4º mandato já. Hoje ele é deputado pelo 5º mandato. E eu falei, deputado, a gente tem mais de 10 anos que a gente está lutando e a gente já trabalhou por amor à camisa, a gente já fez financiamento no banco e pegou dinheiro e investiu aqui dentro para beneficiar o grupo. A gente já fez coisas aqui que nunca deveria ter feito. Até hoje a gente às vezes se arrepende e pessoas dizem, não, vocês não podiam ter feito. E realmente não podia mesmo, mas não tinha outra forma, né? E ele que fez a proposta falou que ia fazer uma doação de 200 mil para nós e um ônibus escolar para educação, em nome da associação. E a gente conseguiu, a gente tem as fotos tudo certinho deles, né? Fomos buscar esse ônibus, então, o ano passado, em maio, fez um ano, fomos com o prefeito
em Curitiba, recebemos das mãos dele, né, o ônibus, e o recurso ficou para ele mandar até o final do ano, antes das eleições. Era um ano antes das eleições, foi 2021, que ele veio fazer a proposta e a gente fez a parceria. Ele falou, primeiro eu gosto de ajudar, depois eu gosto de ser ajudado. E aí a gente firmou. Então a associação vai te ajudar e vai ajudar o outro deputado do estado, que eles fizeram dobradinha, que a gente já gostava do outro deputado também, né? E aí deu certo. E ele mandou, então, o recurso mês de março, agora. Mês de março, agora ele mandou os R$200 mil. Não pode dizer o nome dele? Pode. Pode dizer para nós aqui, deputado que muito faz. Querido, ele, hoje, na verdade, ele não é mais deputado, ele passou o Enio Veri, hoje ele é o diretor da Itaipu. Aí o prefeito, ele costuma brincar conosco, né, quando a gente tá com bastante pessoas assim, ele fala assim, deputado que tem dinheiro é o deputado da Beth. Enio Veri. Que lindo. Então ele fala isso para nós. Então o Enio Veri, ele passou então o posto de deputado dele para um outro deputado que tinha ficado suplente e ele assumiu então a Itaipu. Hoje ele é o presidente da Itaipu. Nossa. É muito querido, os assessores nunca deixam a gente na mão. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre a eles, até uma ideia, assim, né? Ou por onde que vai o caminho e tal, qual que é o caminho. E eles coordenam a gente. Sim. Então a gente sentou com eles semana passada em Guarapuava, 2 ou 3 pessoas por entidade, por cooperativa ou por associação, e fomos lá escutar as propostas. E aí ele falou assim, pessoal, façam os projetos para ontem, porque nós estamos correndo contra o relógio para disponibilizar os recursos. Então a gente está bem feliz. Está feliz com ele, feliz, né, pelas conquistas. Que bacana, que legal. Não, acho que é importante a gente falar isso, né? Sim, aqui, né? Porque sim. São conquistas que, obviamente, é fruto do trabalho de Com vocês. certeza. Mas, assim, quando a gente tem um apoio, né, externo, as coisas ficam mais fáceis, né? Sim. E todo mundo se beneficia, né? Todo se beneficia. E aí esse recurso, então, ele disse na época, é para melhorar o espaço, é para reformar lá, terminar as reformas, né? E também para comprar o produto para o agricultor lá na lavoura, né? Insumos, sementes, sombretes, plástico para estufa, então caixa de água. Então é tudo assim, coisa que o agricultor precisa e que às vezes ele vende a safra e acaba que investindo ali mesmo e daí o terreno precisa de um adubo, de um calcário e tal, né? E o pessoal ficaram muito feliz com esse recurso aí. Ah, que bacana. Eu fiquei curiosa, a senhora falou que eu sei que o prefeito de Rio Bonito faz um trabalho muito bonito na cidade, tem desenvolvido várias ações, mas eu fiquei curiosa, mas curiosidade de quem não entende nada, tá, gente? Esse dinheiro veio para a prefeitura e aí não pôde ser usado, né? Que o prefeito falou que nesse momento não, Sim. E aí o dinheiro retorna para o... Não, ele fica lá o dinheiro. Agora a gente encontrou uma outra forma, porque o recurso então veio para isso, o deputado mandou nessa linha, né? E a gente disse que era isso que a gente estava precisando, porque na verdade a gente tem que colocar o recurso onde você realmente precisa, né? E a gente precisava ali, na agricultura, né? E aí o prefeito disse para nós que não tinha legalidade para para adubo e para sementes, para sombretes e outros equipamentos, né? E que teria que usar ele na compra de um trator, uma plantadeira ou uma caminhonete. Como caminhonete a gente já tem, para fazer as entregas, né? Trator a gente usa só aquele trator pequenininho, que é mais hortaliças. Trator grande é mais para lavoura grande, nós não somos produtor grande. Então, o produtor da agricultura familiar, normalmente ele tem até 5 alqueires de terra, né? Parte potreiro, parte lavouras. E aí ele falou assim, não, Beth, vocês não podem usar nessa linha o recurso. Tem que usar nessa outra linha. E aí a gente acabou fazendo os orçamentos, então, para comprar tratoritos, para comprar roçadeira, para roçar potreiros também, né? Um classificador de sementes, que a gente precisa bastante, né? Então a gente vai estar usando esse recurso em outra linha. Amanhã ou depois a gente vai fazer projetos para atender aquela demanda de adubos, de sementes para o agricultor. Ah, que bom. Não, que bom que esse dinheiro, eu achei que ficasse na prefeitura. Gente, a pessoa não entende direito o processo, sim, me perdoe. Sim. Mas eu achei que ficasse na prefeitura e aí o prefeito decidia, né? A equipe dele lá também decidia para onde. Não, esse dinheiro fica ainda com você, só que não
para aquele projeto, para aquela ideia inicial Sim. que vocês haviam pensado. E o ônibus está em Pinhalzinho, comunidade do Pinhalzinho, ônibus zero, muito lindo, e está servindo, nossa, a gente ficou muito grato, né? Então, o primeiro ano que o deputado ajuda nós, em torno de 700 mil. E agradece bastante a Deus também, né? Porque a gente quer o bem das crianças, a gente quer o bem da família, né? Então, quando o pai sabe que o seu filho está dentro de um ônibus que tem seguro, né? Aí é outra coisa. Então, a gente está bem feliz com ele. E ele também está feliz com a gente. De vez em quando ele manda alô para nós e pergunta o que estamos precisando e que é para recorrer a eles. A gente está bem contente. Que legal, vida longa. Como é que é o nome dele? Bom, eu vou botar uma foto. Olha, você sabe que eu não gosto de botar foto de homem aqui, fazer propaganda, né? Mas quando tem uma coisa que, quando essa pessoa, né, esse homem ou a entidade, seja o que for, faz um trabalho legal e colabora, a gente tem que falar e tem que firmar isso, porque é um trabalho, é o trabalho dele, na verdade. Sim. Não deixa de ser o trabalho dele, né? É o trabalho dele, mas que conseguiu atingir aqui, né, a nossa região. Por favor, repita o nome dele, eu vou colocar a foto dele aqui. Enio Velho, ele é presidente da Itaipu. Olha só, um abraço, Enio, muito obrigada, gratidão, porque eu também sou contemplada, porque eu moro aqui na comunidade, isso é muito bacana. Sim. E, dona Beth, se a gente comparar a cultura familiar lá na época, lá no seu início, como agora, teve algum avanço? Quais os avanços que houveram? Sim, teve vários avanços, né? Na verdade, quando a gente trabalhava mais para o consumo e não para vendas, assim. E mesmo porque nem tinha recurso para esse, né? Então, a gente acha que evoluiu bastante porque hoje eu posso plantar para o meu consumo e a sobra eu acabo vendendo, colocando, porque tem coisas aí que eu não consigo produzir. Então, com o que eu produzo, eu acabo vendendo e pegando o recurso e comprando o que eu não consigo produzir na minha propriedade. Então, a gente acha que evoluiu bastante. Eu lembro que bem no início que a gente formou esse grupo de mulher, veio esses Pronaf, esses projetos aí, né, para agricultura. E a gente até foi no banco para acessar e o gerente falou assim para mim, nunca vi, dona Elizabeth, um grupo de mulher e ainda mais pedindo recurso no banco. Porque normalmente eram os homens que pediam recurso. Iam lá e pegavam dinheiro e investiam na propriedade e tal. E eu fui para pedir o recurso para comprar vaca de leite. Então havia, mas era muito poucas pessoas que acessavam, né? E aí a gente descobriu e a gente foi lá se informar para saber e disse que a gente conseguia e a gente é teimoso. Então foi atrás, correu atrás e conseguiu. Então melhorou muito. Então, né? Hoje, para você acessar o recurso, qualquer um acessa. Que bom. Pode ser individual, pode ser em grupos, né? Bem, facilitou bastante. Que bom. Ele pode aumentar, né, os produtos. Com certeza. Com vaca, né? Do leite da vaca tu pode fazer queijo, pode fazer tantas coisas assim que, além do próprio leite, que dá para... que é uma renda extra, né? É uma renda extra para a família. Isso é bem interessante. Antigamente, né, eu sempre, quando a gente lê algumas coisas, né, era muito essa questão do homem, mas a mulher sempre esteve presente. E atualmente a mulher, né, é a cabeça dentro da agricultura familiar, né? Então, por isso que eles se assustam, né? O preconceito da sociedade, né, quando a mulher vai lá, né? E a senhora é uma liderança feminina aqui na região. Isso não tem o que dizer, né? Não só em Rio Bonito, mas em toda a região é conhecida por muitas pessoas. Há um tempo atrás, né, nas últimas eleições, a senhora se colocou como candidata, como uma vereadora lá em Rio Bonito. Fala um pouquinho para nós. Então, a gente nunca pensei em ser candidato a nada. Sempre gostei de estar envolvido, né? Saber sobre a política e tal. Mas, assim, para você sair de candidato até para presidente de entidades, né? É bem difícil, é uma tarefa, não é fácil. Então, daí o pessoal fizeram uma proposta, teve um grupo político lá no município, né? Que fez uma proposta para a associação, de uma ajuda para nós, que a gente está precisando, né? E se nós arrumássemos um candidato no grupo e que conseguisse 50 votos para ele, para esse grupo. E eu levei a proposta para o grupo, né? A gente fez assembleia e tudo mais, e levou uma proposta porque, já que quase que tudo gira em torno da política, né? A gente não pode ficar fora. Não, nem né? deve. Nem deve, porque, na verdade, você precisa da saúde, você precisa da educação, você precisa da lavoura, né? Então, aí levamos a proposta para o pessoal e ver quem que se candidatava, né?
para ser o candidato a vereador ou a vereadora. E aí tinha uma outra mulher que já tinha sido candidata por duas vezes, né? Mas não conseguiu muito êxito. O mais que ela conseguiu parece que foi 26 votos. Mas eu, como na coordenação, assim, também não... E depois você tem que se afastar dos trabalhos e tudo mais, né? Não gostaria, não era minha ideia. Achava que tinha outras pessoas melhor do que eu e tal, que poderia dar certo. O pessoal começaram na conversa lá e disseram, não, Beto, tem que ser você. E eu falei, não, mas para mim qualquer pessoa seria melhor do que eu, né? Eu ajudaria, eu corria atrás e tal, mas eu não me via como candidata, né? Pensei assim, nossa, será que eu consigo 6 votos? Eu começava a me perguntar, eu acho que 6 votos eu consigo. Ah, meu, do marido, do filho? Então, aí você consegue, assim, ficar meio que apreensivo, né? E aí o pessoal, não, tem que ser aberto e tal. E ficou que todo mundo, a maioria, na verdade, me escolheu para ser. Falei, não, então vamos experimentar. E aí o filho e o marido, não, tranquilo, vamos embora. Deram maior apoio. Isso, deram maior apoio e tal, vamos ver. Mas nós precisamos fazer 50 votos, que tal se nós só faz 6? Mas aí devido a várias famílias que nós tínhamos na associação, né, quase 50 famílias, então já daria ali quase os 50 votos, né? Vamos sair. Aí a gente foi e conseguimos mais de 100 votos. Nossa! Fui a mulher mais votada do município. Fui a mulher mais votada do meu grupo. Nós éramos 63 candidatos no meu grupo, né? E eu fui a mais votada. Tanto pelo município como do grupo. Faltou 21 votos pra gente ter. Conseguir uma cadeira, né? Mas a gente ficou bem feliz, como se tivesse sido eleito, né? Porque você saía aí pra ganhar 50 votos. E às vezes achando que ia ser 6, né? Ia ser só aí da a gente achando, família. será que eu consigo 6? Será que eu consigo 10, né? É difícil conseguir 10, né? Porque o povo é muitos candidatos, um sai para um lado, outro sai para o outro, um é o compadre, outro é o parente e tal, Sim, né? normal. Então é bem difícil, Mas aí depois você consegue descobrir que fulano votou para você. E vem outro e diz, Beto, eu votei para você pelo que você foi, pelo que eu conheci você lá atrás, pela tua família. Outro, Beto, eu votei para você pelo trabalho que você faz hoje. Outra família, votei para você porque você trabalhava com a pastoral da criança antigamente e visitou minha filha, e que minha filha não esquece de tal coisa que você fez. Nossa, isso pra gente não tem preço. Então foi muito bacana, foi muito bom. Ai, que legal, que bacana. A gente sabe, né? Eu sempre falo que a gente já tem discutido isso em outros momentos. E, infelizmente, a gente tem ainda poucas mulheres na política. Por que a senhora acha que tem poucas mulheres? Lá em Rio Bonito, a senhora foi a mais votada, sim, mas além da senhora, tinha outras mulheres também. Muitas mulheres. Né? Quantas outras mulheres que teve? Parece-me que nós éramos mais de 40 mulheres. Então, hoje, a Câmara de Vereadores, ela é majoritariamente masculina. Não tem nenhuma mulher na Câmara de Vereador. Não entraram porque eu fui a mais votada e não entrei. Pois é. Exatamente. Mas daí vem aquela história que eu te falo, eu acho que a gente é meio frágil, né? Sim. A gente não se garante, não diz assim, eu sou capaz. Tanto que eu dizia assim, mas qualquer uma pessoa, mais ou menos, qualquer um do grupo, né? E pode ser os meninos, pode ser as meninas, porque é associação de mulheres, mas tem vários homens, né? Então a gente sempre brinca que do ladinho nosso tem um braço de homem, né? E eu às vezes digo os 2 homens da minha vida, então o marido e o filho, né? Então na verdade eu já tenho 2 braços masculinos do lado, né? Então acho que a gente não se garante. A mulher não se valoriza, né? A gente não dá essa... A mulher tem esse medo. Mas é porque e se ela for olhar, ela é os 2 braços. Sim, ela é a cabeça da família. Ela é a cabeça da família. O problema é que a gente vive numa sociedade extremamente machista. Né? Que dizem alguma coisa que a gente tem medo. Que é natural, mas outras entrevistas, eu entrevistei também a professora Joyce, que é dona do Correio do Povo aqui de Laranjeiras do Sul, e ela traz isso, né? Quando tu entra lá na Câmara dos Vereadores, tu vê aquele monte de foto que é majoritariamente masculina, não tem mulher ali. Então, qual é o ânimo que a gente tem, né? Sim. Qual é a vontade que as mulheres às vezes têm de se colocar? E aí o medo surge, porque muitas vezes a gente também é ameaçada pelos homens, né? Sim. Porque acham que nós mulheres não temos condições. A senhora tem interesse ainda em concorrer novamente à cadeira? Olha, a gente não vem pensando ainda, né? Aí tem algumas pessoas que têm procurado nós para fazer parte de grupos, né?
Ah, Beth, porque você foi bem votada e tal, e a gente gostaria que você viesse para o nosso grupo e tal. Falei, mas ainda esse ano a gente não está pensando, né? Mas se o grupo concordar e o grupo se ajudar, por que não, né? Com certeza. Acredito que tanto eu como qualquer um do grupo, tanto eu sairia como eu ajudo, né? Se tiver alguém do grupo, alguma mulher ou algum menino, né? Lá do nosso grupo, que a gente trabalha bastante unido, né? Se achar que porque na verdade alguém tem que sair, alguém tem que ir buscar, alguém tem que puxar, né? Se tem uma liderança e você faz parte da liderança, você tem que procurar algo para o grupo. Com certeza, mas eu tenho certeza que se a senhora se colocasse novamente à disposição, porque é se colocar à disposição, né, do cargo, para trabalhar para a comunidade, com certeza a experiência, né, vai nos ensinando algumas coisas, mas aí também tem que começar a trabalhar agora, embora acho que as eleições é daqui a 2 anos, né? Ano que vem, né? Não, ano que vem, então já tem que começar a trabalhar porque na verdade a senhora já trabalha para isso, né? A senhora já trabalha, o trabalho todo que a senhora faz, não só a senhora, como a associação, as mulheres, o grupo todo, né, já é um trabalho que mostra, né, a capacidade de vocês, a dedicação de vocês, né, a ética de vocês, o profissionalismo de vocês e as pautas, né, que vocês levantam. Sim. Então eu não tenho dúvida que com certeza numa próxima eleição eu vou estar lá fazendo campanha e torcendo para a senhora, né? No finalzinho, né? Porque quando eu vim para Laranjeiras, não estava morando aqui ainda, eu não estava morando aqui em Rio Bonito ainda, né? Laranjeiras não, em Rio Bonito. A senhora estava na campanha, que eu lembro que a gente conversou algumas vezes por aí desse momento, né? Que não é uma coisa fácil, né? Não, mas mulheres aí de Rio Bonito do Iguaçu, lixem, pelo amor de Deus, não se lixem. Lá no Rio Grande do Sul a gente diz isso, né? Tem que botar a cara, tem que meter a cara e a gente sabe que não é algo fácil, mas alguém tem que fazer isso, tem que arriscar. Quanto mais mulheres estiverem na política, né, mais a equidade vai existir e os direitos vão ser iguais para todo mundo. Né? Sim. Que bacana. E a senhora sofreu algum tipo de preconceito, assim, a senhora lembra de alguma situação específica, né? Além dessas coisas machistas e subliminares que aparecem, né? Mas teve alguma situação assim que lhe assustou bem? Na verdade, às vezes tem algum impasse, né? Por exemplo, na saúde, que a gente faz um trabalho voluntário, né? Normalmente na quarta-feira a gente faz esse trabalho. Que às vezes assusta a gente, esse dia a dia, lidar com a vida, né? Aí você precisa de alguma coisa aí para ontem e que você tem direito à saúde, à vida, e aí você vai, de repente, dar errado, né? As pessoas dizem, porque não é bem assim, porque eu já lavei minhas mãos, porque não vai dar certo, sabe? Aí às vezes me assusta, mas não assim, aquele susto que faz você desistir. Não, é difícil, vou largar a mão. Não é esse susto. Me assusta sim, mas aí que eu fico com vontade de querer saber por quê. Claro. Tá? Por que não vai dar certo? O que eu tenho que fazer? Com quem que eu tenho que falar? Onde eu tenho que ir? Né? E parece que se disser pra mim assim, é até fácil e tal, parece que eu não fico assim tão preocupada. Mas se me disser que é difícil e que não dá certo, aí eu fico preocupada. E aí eu quero fazer dar certo. Sim, com certeza. Aí eu quero achar onde está o problema. Não dá mesmo? Não tem solução? Por que não tem solução? Tá? Aí tem alguém que diz, porque a Beta às vezes quer levar no peito. Tá, ou você leva no peito, você quer saber, você tem que saber. É um direito, né? É um direito teu, você tem que saber. Ou você cruza os braços e diz, esse não é um problema meu. Deixa que o povo se lasque. Ou deixa com o meu amigo, o meu irmão. Se eu não souber hoje o caminho, não aprender hoje o caminho, que tal se amanhã eu preciso para mim? Sim. Então vamos aprender agora. Surgiu um fato agora, surgiu a necessidade. Vamos tentar ver o que nós podemos fazer se nós não puder ajudar. Vamos ver quem pode. Né? Alguém tem que ajudar. Alguém está ganhando para fazer isso. Às vezes nós não estamos ganhando. Né? Aí esses dias uma pessoa pública aí, né, falou assim para mim, Bete, porque fulano lá só me incomoda. Ciclano lá que estava falando com você só me incomoda. Eu já sofro com esse povo aí, ó. Aí quase que me deu vontade de dizer assim, mas você está ganhando muito bem para se incomodar. O povo tem que mais incomodar, você está ganhando muito bem isso.
O papel teu é esse. É se incomodar mesmo. É procurar ajuda, né? E ajudar o povo. Então isso às vezes me deixa a pé da vida, né? Você dizer que você só me incomoda, você não me dá paz, você me liga, você quer isso, você quer aquilo. Mas isso eu estou ganhando para fazer aquele trabalho, né? Eu não estou fazendo nenhum sacrifício, mas eu olho bastante o meu papel como ser humano. Então, no meu trabalho voluntário, eu olho bastante isso. Eu sou humana, eu tenho que ajudar meu irmão. Se eu não conseguir ajudar meu irmão, eu tenho que arrumar alguém que ajude, porque às vezes a gente não consegue mesmo, tem coisas que não estão no nosso alcance. Então, às vezes você precisa envolver 8, 10 pessoas, em algum caso. Nós já tivemos casos que tem que envolver 4, 5 pessoas, até para você arrumar uma cadeira de roda, por exemplo. Você recorre aqui no município, você recorre a alguém, você recorre lá no estado. Esses dias a gente recorreu lá em Curitiba. Aí tem um menino ajudando nós por lá. Tanto para arrumar uma cama para um rapaz que sofreu um acidente bem grave. Então muitas pessoas você tem que ir atrás de vários lados, né? Se você dissesse, é difícil, eu não vou atrás. Aí você se acomoda. E daí, não sei, parece que não é viver, né? Parece que não é achar sentido para a vida. E quando você consegue, você achou um sentido para viver. E que bom viver, que bom lutar. E que bom conseguir, né? Com certeza. Além da pauta, né, da saúde, né, e da agricultura familiar, né, com certeza, quais são as outras pautas que a senhora defende, né? Vamos supor que hoje a senhora estamos aqui fazendo uma campanha para a dona Beth aqui para ser vereadora, né? É uma futura candidata a vereadora. Além da agricultura, né, e além da saúde, quais são as outras pautas que a senhora defende? Eu defendo bastante a educação. Defendo muito a educação, aquele que os nossos pais diziam assim, bom dia, boa tarde, com licença, muito obrigado, Deus te abençoe. Então, gosto muito da educação e sempre que o pessoal lá pede ajuda, a gente sempre está disposto a ajudar. E quando a gente pede ajuda, eles são muito 10 conosco também. Que bom. Então a gente tem uma boa parceria com eles. E além de todo esse trabalho, não, da sua rotina de trabalho, enfim, o que a senhora faz nas horas vagas? A senhora tem hora vaga? É óbvio que tem, né, gente? Mas o que a senhora gosta de fazer quando não está trabalhando, quando não está na associação? O que a senhora gosta de fazer? Quando a gente não está trabalhando, a gente vai conversar com alguém, a gente vai tomar um café, a gente vai tomar um sorvete, a gente vai na casa de uma amiga, né, ou fazer uma visita, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, né? Fica em casa também com a família. E a senhora tem alguma mulher inspiradora que inspira a senhora na vida, na política, em qualquer outro espaço? Na minha vida eu me inspiro na minha mãe, né? Mãezona aí de 14 filhos e que não deixou ninguém pelo caminho. Então eu me inspiro muito na minha mãe, que me dá força. E na política eu acho que eu gosto bastante da Simone Tebet, né? Que concorreu também à eleição e que já foi deputada e tal, né? E secretária de várias pastas. Então eu gosto muito do trabalho dela, sabe? Ela faz um trabalho também diferenciado e um trabalho bastante com o ser humano. Humanizado. Isso. Então ela é uma mulher bastante humana. Eu gosto muito do trabalho dela. Então acho que ela inspira, eu acho, não só a mim, mas como todas as mulheres. Eu acho que as mulheres tinham que olhar para aquele lado e aprender um pouquinho. Aí eu acho que nós se garantia mais, né? Claro que nós também temos o maior carinho pelo nosso amigo, né? Pelo homem, pelo menino, e ajudamos muito, né? Eles, nossa, eles são tudo para nós. Então, a gente se ajuda assim. Se tiver entre mulher e homem, assim, os dois candidatos, eu vou querer o meio a meio. Vou querer ajudar meio a meio. É que tem momentos da vida, assim, ainda mais na vida, no mundo que nós estávamos passando, vivendo, que estamos ainda, né? Acho que as coisas estão melhorando um pouco mais. Mas a gente tinha que tomar uma decisão. Eu acho que a Simone, ela veio com uma força, assim, eu não conhecia o trabalho dela. Fui conhecer o trabalho dela agora, né, nas eleições. Não conhecia ela também enquanto mulher. Me apaixonei por ela, pela força, pela garra, pela coragem dela, pela fala e conhecimento, inteligência dela, beleza, enfim, né, tudo mais. Mas, claro, a gente estava vivendo um momento, né, e até eu fui questionada sobre isso, né. Tu defende tantas mulheres na política, né, agora temos uma mulher. Eu digo, não, mas o problema é que a gente está num momento
complexo da nossa sociedade, né? Da nossa vida política. Tá confuso, né? Então, talvez esse não seja o momento, mas eu acredito que em outro momento, no próximo, não em outro momento, eu acredito que no próximo momento, eu acredito que ela é uma pessoa que queria nos representar muito bem. Muito bem. Muito bem, assim, eu me sentiria representada por ela. Eu também. Eu gostaria de ter a oportunidade de conhecer ela um dia também. Vou aproveitar, né, para que ela assista a nossa entrevista aqui, né, Dona Beth? Já pensou se molhar? Nossa! Nossa futura presidenta. Meu Deus, faça uma visita para nós. Já pensou? Não, aí assim, a Dona Beth... É pedir demais. Aí a Dona Beth é grandona, né? É pedir demais. Que legal, que bacana. E na sua vida toda, a senhora já realizou todos os seus sonhos? Ai, não, né? A gente sempre tem sonhos. Na verdade, tem um ditado que diz assim, se você sonha, você vive. Quem não sonha, não vive, né? Então, a gente tem vários sonhos e cada dia é uma etapa e surgem novos sonhos também. Mas, assim, na família, familiar, a gente tem sonho que o filho se forme. Garantido, né, neném? Que o filho se forme, ver ele nessa área trabalhando com a gente. Então, esse é um sonho que a gente tem e luta para esse. Não sei se a senhora acredita em outras vidas ou universos paralelos, mas enfim. Mas se a senhora tivesse a oportunidade de estar em outro universo, em outro momento, né? Que eu acho que a gente tem que sempre agradecer a vida que a gente tem, as nossas conquistas, né? Mas se tivesse num outro universo, num mundo paralelo, vamos dizer assim, o que a senhora seria sem ser agricultora? A senhora tem alguma ideia, assim, do que a senhora já pensou nisso ou nunca pensou também? Pode nunca ter pensado. E ver se não, mas eu acredito nessa outra vida, acredito sim. Mas pensar assim, eu não penso muito, sabe? Em estar em outra vida. Gosto muito desta e caminhando passo a passo. Mas a senhora nunca pensou em fazer outra coisa além de trabalhar com agricultura? Na verdade, eu penso que se eu não tivesse focado na agricultura ou tivesse muita dificuldade nessa, eu gostaria de ser assistente social. A senhora é uma assistente social sem ter o título, né? Admiro bastante e acho que, nossa, porque a gente trabalha com alguns assistentes sociais. Elas são muito parceiras nossas, né? Um trabalho lindo. Faz um trabalho lindo. E até esses dias eu pensava assim, mas se eu fosse um assistente social, acho que eu teria mais força. De repente eu penso assim, mas se eu fosse um assistente social, talvez eu estaria assim, meio que limitado. Porque se uma assistente social, de repente, ela não consegue trabalhar por conta. Ou ela está na prefeitura, ou ela está assim, ela tem um concurso, ou ela tem um contrato para cumprir. E a gente não tem um contrato para cumprir. A gente é livre, né? Aí teve um grupo político que fala assim, porque tinha que parar a Beth. Porque não dá para deixar a Beth se alastrar. Mas que desafio. Porque tem que parar a Beth, porque senão daqui a pouco a Beth vai apoiar vocês no bolso e tal. Que absurdo. A gente já viu isso. A gente já viu alguns políticos falando isso. Então não tem como parar você, sabe? Aí o pessoal se Beth continua assim. Continua, não faz pior. Você tenta fazer sempre melhor. Eu falei, mas melhor eu não sei se eu consigo. Mas pior, pode ter certeza que eu não vou fazer. Né? Eu vou fazer o meu. Eu vou dar sempre o meu melhor. Mas não assim pensando nesse lado. Então eu acho que eu gostaria muito da assistente social, mas penso que de repente eu estaria limitado para fazer. Eu tenho uma amiga, vou até aproveitar o espaço aqui da Dona Beth, vou mandar um beijo para Luciana Pinheiro, minha amiga de infância, e ela se formou, né, em assistente social, ela é assistente social, e bem no início ali, né, durante já a trajetória dela na graduação, eu me lembro muito assim, que a gente dizia, meu Deus, tá maluca? Naquela época também a gente não tinha maturidade, né? Ela tirava a roupa dela e dava para as pessoas na rua. Ela tirava o sapato, ela chegava descalça em casa. E imagino que em outros momentos ela teve que evoluir, né? Evoluir no sentido de entender o processo do papel, né? De ser uma assistente, porque assistente social é uma coisa, a assistência é outra, né? Enfim, mas eu imagino que deve ser bastante doloroso, assim, essa... Porque às vezes tu quer ajudar, mas chega uma hora que a gente não tem como ajudar. E não precisa também, né? Várias pessoas que não são assistentes sociais, né? Mas que tem isso dentro de si, né? Mas a gente sabe que chega uma hora que não tem muito que... A gente não tem mais forças, né? A gente pode colaborar, fazer um trabalho coletivo, como vocês fazem lá, uma família ajudar a outra, mas não é tão simples assim. Não, porque às vezes tem horas que você tem que ser você.
Tem horas que você tem que ser um pouquinho além de você. E às vezes tem pessoas que gostam de puxar o teu tapete, assim, né? Levar meio seguro. E se você quer trabalhar, se você quer viver, você não pode deixar alguém ficar puxando você. Senão você não vive, né? Se você ficar aí na mão de algumas pessoas, você não consegue viver. E aí eu acho que não tem muito sentido a vida, né? Então eu acho que tem que fazer aquilo que você gosta. Claro que tem coisas que a gente não gosta, que às vezes a gente tem que fazer também, né? Natural. Mas às vezes faz parte, né? Se eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer outra coisa para remediar esse e tal, né? E que não vai ficar muito ruim na minha consciência. Então eu gosto bastante desse lado, meu Deus. Às vezes eu fico muito feliz de ser agricultora, porque eu acho que o agricultor, ele tem o mundo, ele tem a vida, ele tem o mundo, né? Ele planta a vida, né? Produz vida, né? Produz a vida. Não é plantar a vida, é produzir a vida, né? Então, para mim, esse não tem dinheiro que pague. Claro que sem o dinheiro, muitas coisas você deixa a desejar, né? Mas ser um agricultor, ter o seu trabalho lá, ter a sua morada, né? Ter a sua vida própria. Sua terra ali, né? Isso. Esse é muito bom. Dona Beth, a senhora aceita participar de um quadro novo aqui no Elas em Arte? Eu chamo de bate-bola. Eu vou lhe fazer umas perguntinhas bem rapidinha e a senhora responde. É papum. Eu não vou fazer comentário nenhum. Vou tentar, né? Eu sempre tento e não consigo. Mas se eu não souber responder, daí eu faço. Passa. Então tá. Então é bate-bola, é bem papum. Vamos lá. Eu não suporto. Justiça. Eu adoro. Amor, viver. Eu não respeito. Ignorância. Tenho profundo respeito por idosos, crianças. Meu sonho de consumo é família feliz. Meu maior complexo? Altura. Eu tenho medo de doença. O que eu mais gosto em mim? Tudo, acho. Gosto de tudo. E o que eu menos gosto? Só a altura, acho. Altura. O que você mais admira em uma pessoa? A gentileza, o carinho. E o que você não gosta? É aquele estúpido, né? Eu gosto de ler poesias, Bíblia. Uma música, ou o que a senhora gosta de ouvir? Sertanejo, bastante. Uma cor? Uma cor branco. Uma vaidade? Cabelo bonito. Uma viagem? Uma viagem com amigos, assim, né? Família. E uma palavra que lhe define? Viver. Ai, Dona Beth, obrigada. Foi um momento maravilhoso, foi enriquecedor estar aqui com a senhora, conhecer um pouco mais da sua vida, da sua trajetória, do seu trabalho, das mulheres lá na associação. Sim. Eu tenho certeza, né, que as pessoas que estão nos assistindo agora, depois, futuramente, com certeza aprendeu muito com a senhora. O trabalho que a senhora desenvolve não é só para a sua família, mas também para a comunidade. E como eu falei inicialmente, né, para manter essa cultura, né, dentro da nossa região, que eu acho que é muito, muito importante. Muito obrigada por participar aqui do Elas em Arte. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para todas as mulheres ou meninas que estão nos assistindo aqui hoje. Eu que agradeço. Nossa, fiquei bem feliz. Já tinha gostado do convite antes. Mas a mensagem que a gente deixa é que as mulheres, as meninas, né, e o ser humano viva, né? E viva feliz e tente, com a sua dor, com a dor dos outros, né? A tornar esse mundo melhor, essa vida melhor. E com a alegria também, com a alegria do irmão, tornar a tua também, com a tua alegria tornar do irmão. E andar junto, caminhar junto, né? E não sozinhos. Que lindo, que lindo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por compartilhar esse momento. É tão bom poder conhecer a Dona Beth, assim, né? Esse outro lado da Dona Beth, né? Que não é, na verdade, um outro lado, que não existem dois lados, né? Mas a gente poder sentar agora aqui, poder conversar, né? E saber um pouquinho mais da sua história, porque eu já escutei a sua história, já escutei em vários momentos só elogios a respeito da senhora. Nossa. É fantástico isso. Eu sempre tive curiosidade de poder conhecer, assim, né? Não só aquela coisa da vizinha, ô vizinho, isso. Né? Mas conhecer um pouco mais do seu trabalho, que fez com que eu aprendesse e todo mundo que está aqui nos assistindo. Vocês têm alguma página no Instagram, Facebook, da associação ou do sindicato? Não, do tema do sindicato, é só os grupos mesmo.
no Face, né? Então tá. Não temos no Instagram, mas eu sempre costumo dizer assim, porque às vezes as pessoas falam o que quer, né? Porque fulano isso, fulano aquilo. Falo assim, mas se alguém dizer, vê o lado da Beth, os dois lados, né? Você acaba aqui gostando da pessoa. Agora, se você vê só o meu lado ruim, né? Sim. Eu sempre digo que às vezes a gente tem bastante coisa ruim, né? Pra ver, mas também a gente tem tanta coisa boa que às vezes tem que conciliar os dois lados. É que as pessoas, na verdade, assim, meu olhar, claro, eu não tenho essa visão dentro, né? Eu já participei de uma cooperativa educacional, mas eu sei que trabalhar em cooperativas, em associações é bem complicado, ainda mais no mundo, né? No universo da agricultura, que como a gente fala, né? Majoritariamente, eu não vou dizer masculina, assim, né? Aquela coisa, assim, de vitrine masculina, mas que por trás, né? São mulheres e muitas mulheres que estão trabalhando e desenvolvendo, né, e produzindo alimento para a sua casa e para a sua comunidade. Então, às vezes eu acho que no seu caso, como no caso de outras tantas mulheres, da maioria das mulheres, é que assusta. E aí quando assusta, né, o que as pessoas dizem? Não, vamos tirar a credibilidade da pessoa, que é isso que os homens geralmente fazem. Alguns fazem isso. A maioria faz. A gente vê isso aí. A gente vê. Tanto que dizer, que não deixe fulana fazer tal coisa, não deixe, e às vezes dá errado. Mas como é que ela conseguiu? Então teve alguns lá que disseram assim, me admiro da Beth fazer essa quantia de votos. Como que aquela mulher foi fazer com a quantia de votos, tantos votos que foi tentado tirar e muitos conseguiram e tal, né? E como que ainda ela conseguiu? Então tem pessoas assim mesmo, né? Que às vezes tentam. Mas conseguiu pela sua competência, pela mulher maravilhosa que a senhora é, pela garra, pela coragem que a senhora representa, por ser uma liderança, né? E por correr atrás. Porque a senhora nunca ganhou nada de graça. Não. Nunca foi fácil. Desde cedo a senhora ralou muito para poder chegar onde chegou, para ter hoje, né, o espaço de vocês, a terra de vocês, que eu sei que foi com muita luta, né, da senhora, do seu Valdemar, de toda a família. Então isso aí causa desconforto nas pessoas, porque a senhora sabe que é só mulher guerreira, né? Uma vez uma colega disse assim, não existe mulher guerreira. Eu sei que não existe mulher guerreira, que é só no filme, mas dentro do meu mundo, né, eu digo mulher guerreira é aquela que vai lá, bota a cara, tapa, corre atrás, né? E vai à luta, né? Então, assim, a senhora é um exemplo de mulher, pode ter certeza, e não só para mim, como para tantas outras mulheres. E eu desejo muito que a senhora se candidate novamente, né, gente? Vamos lá na associação aí, me chama. Aí vou fazer uma proposta daí para a Gisele, né? Não, se você me apoiar, se você me ajudar, estamos aí. Ajudo a dona Beth, eu ajudo. Aí eu vou colocar ali compromisso também. Mas vai ficar gravado aqui, dona Beth. Está gravado aqui na nossa entrevista. Olha que você ajuda, sim, a gente ajuda na mídia, eu faço questão, porque é importante que mulheres estejam na política, que mulheres ocupem esses espaços. E a gente sabe que o quanto é difícil e preconceituoso, né, o meio político. A gente sabe disso, né? Então, é vergonhoso, né? Eu sinto vergonha. E eu acho que vocês homens, né, os homens que fazem isso, que tentam, né, tirar a credibilidade da mulher ou de mulheres, né, são os covardes, né, eu vejo dessa forma, são os homens tudo covardes. Então, assim, dona Beth, se a senhora se candidatar, pode ter certeza, eu vou estar lá com a camiseta, enfim, a gente vai estar aí, né, junto com a senhora, ajudando também, quem puder ajudar. A senhora sabe que pode contar com a Universidade Federal da Fronteira Sul. Com certeza, a gente sempre contou, já ajudaram muito nós, né, a gente só tem a agradecer a nossa universidade. Gratidão. Nós também.